Oi, Lúcia. Oi, E aí, Jandira. bem? Tudo bem? Estamos aqui, querido. Você, Daniel Sorães, do Rio, por enquanto. Ainda aí em deslocamento, estava indo agora com a Jandira no Comitê dos Comitês, eu moro em Nilópolis, né? Tô de celular aqui, vou tentar chegar em casa ainda a tempo, mas tá dando para ouvir. Beleza, Paulinho? Nossa, Dirceu Greco. Saúde pública ela pode ser dividida agora em dois momentos históricos. Um momento antes da pandemia e o outro momento depois da pandemia. Que muitas pessoas que não reconheciam o serviço do SUS nesse país passassem a valorizar o heroísmo com que vocês se dedicaram para salvar a vida do povo brasileiro. E é por conta disso que nós precisamos, nesse instante, fazer muitas lutas e muitas brigas para que a gente coloque o SUS num patamar em que ele precisa estar para garantir a 210, 215 milhões de brasileiros e brasileiras total e plena saúde. Mas a eleição de governos verdadeiramente comprometidos com a qualidade de vida da população faz a diferença do que vai ser o SUS. Ainda me lembro das conversas que tinha com o nosso companheiro saudoso Sérgio Arouca. Ele me disse que para que o povo desse país pudesse ter saúde, era preciso investir na promoção da qualidade de vida, garantindo acesso aos serviços de saúde, mas priorizando também o direito à alimentação de qualidade, moradia, transporte, renda, educação e lazer. Quero terminar dizendo que vocês terão na presidência um companheiro que não se afastará em nenhum momento do compromisso de lutar pela vida em defesa do SUS e da saúde do povo brasileiro. Lula lá! Boa noite, bem-vindas e bem-vindos, colegas. Estamos aqui, eu sou o Túlio Franco, aqui da Frente pela Vida, da Operativa Nacional. Estamos aqui na Super Live com Lula e pelo SUS. Lula lá no dia 30 de outubro, a Frente pela Vida, que realizou a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, 5 de agosto, e, na sequência, trouxe para cá um manifesto defendendo o projeto democrático, o projeto que investe nas políticas sociais, o projeto que constrói o Sistema Único de Saúde e defendendo claramente o voto no presidente Lula e vice-presidente Alckmin, 30 de outubro, como a possibilidade que nós temos nesse momento de retomar o desenvolvimento do país, retomar a defesa da democracia e retomar um futuro promissor para a população, as políticas sociais. Então, esse aqui é o momento que nós estamos na Frente pela Vida e pessoas de todo o país, parlamentares, movimentos sociais, entidades nacionais, reunidos para ativar e continuar ativando a nossa mobilização nacional em favor da eleição do presidente Lula, 30 de outubro. Eu vou passar agora para a Lúcia Souto, do SEBS, fazer uma contextualização do nosso momento. Em seguida, ela dá sequência às próximas falas. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Túlio Franco. Estamos aí com a Frente pela Vida, organizando mais essa iniciativa para assegurarmos que, para nós, tem um lema tradicional na área da saúde pública, que saúde é democracia e democracia é saúde. Estamos vivendo um momento crucial na vida pública brasileira.
E nada mais importante do que ampliarmos a nossa mobilização para assegurar a eleição do nosso presidente Lula no dia 30 de outubro de 2022. Sem mais questões, porque acho que todos nós estamos com muita compreensão do momento que estamos vivendo, vou passar a palavra para o nosso senador Wellington Dias, que também chegou muito cedo na nossa sala de espera. Com o senhor senador Wellington Dias, a palavra para essa mobilização da saúde a nível nacional com Lula em 30 de novembro de 30 de outubro. É isso, Lúcia. Primeiro, 30 de outubro, não esquecer aí da importante data. Estou saudando aqui, em nome da doutora Lúcia Souto, aqui do doutor Túlio Franco, saudar aqui todos os participantes, dizer que para mim é uma honra muito grande partilhar aqui nesse momento com tantos líderes que têm se dedicado ao longo de tantos anos, não é, dessa importante causa relacionada à saúde, nosso sistema único de saúde, enfim. E mais do que uma eleição, nós estamos vivendo aquelas decisões pela vida, né? Ou seja, na verdade, qual é a vida, qual é o Brasil, qual é o projeto de Brasil que nós queremos a partir de 1º de janeiro de 2023. Isso não é um jogo de palavras, é algo realmente, acho que quem acompanha, é muito sério. Nós temos uma eleição centrada em constante ameaça à própria democracia, ou seja, a cada vez mais aberto aí propostas que alteram o regime democrático, ou seja, você vê o próprio atual presidente e vários dos seus seguidores na defesa, por exemplo, em relação ao Supremo, e, olha, nós vamos indicar 2 vagas dos nossos, vamos ampliar em mais 3, assim, nós vamos ter ser o dono do Supremo, ter o meu Supremo. Veja como colocam, não é, de forma muito violenta em relação à democracia. E não é só em relação ao Supremo, ou seja, há um conjunto de outras situações que a gente precisa ter muito cuidado. A gente olha para o plano plurianual, para a lei de diretrizes, para o orçamento do país, a gente não consegue ver para onde o país está sendo levado. Nós temos uma situação, e aí eu vou me ater aqui mais em relação à saúde, a completo descaso com algumas áreas, eu cito a área da pandemia e pós-pandemia, nós temos aí uma situação não resolvida, em alguns lugares, alguns estados ainda tentaram fazer algum gesto, mas nós temos filas crescentes de pacientes que muitas vezes nem conseguem entrar no sistema de regulação com exames a fazer, com cirurgias a fazer, com tratamentos a fazer. Nós temos, ao mesmo tempo, dentro do orçamento, um completo desmantelamento, ou seja, é dinheiro para esquemas vinculados no Brasil inteiro, vinculados a custeios, né, especialmente direcionado a municípios em troca de apoios, em troca de voto, de forma muito clara, e isso termina desmantelando áreas como oncologia, a área de cardiologia, de neurologia. Nós estamos com crise suportada muitas vezes por estados e municípios, aquilo que era parte da União, a área de medicamentos de uso contínuo, a rede de farmácias, né, faltando uma série de insumos, ou seja, junta a crise da falta, muitas vezes, de produto por conta das indústrias, mas o descaso da parte do governo e leva a uma situação de risco da vida. Eu cito a área da vacina, ou seja, a ausência de uma política de vacinação, trazendo de volta doenças que o Brasil já tinha sob controle. Então, a gente tem, de um lado, um medo espalhado, centrado na mentira, o medo de que o Lula vai fechar a igreja,
quando o Lula é o autor da Lei da Liberdade Religiosa, o medo de tantas coisas que são espalhadas, não é, de que o Lula é apoiado pelo crime organizado, ou seja, você tem uma situação vergonhosamente em que agora, através da própria ministra Damares, para citar um caso mais recente, mas poderíamos fazer aqui, como diz aqui no Nordeste, um rosário de exemplos, onde a ministra vai no outro estado, no estado do Pará, e ali coloca sobre um tema tão sério como a criança, né, um medo, uma mentira, né, em relação ao tráfico de crianças e coisa do tipo, quando é chamada pelo Ministério Público, não era nada disso, eu não tenho nenhuma prova, na verdade, você imagine, eu estou falando de uma ministra, né, de Estado, de uma área, com uma área social dos direitos humanos, ou seja, então, o próprio presidente da República ele não tem qualquer receio de mentir. Então, você imagine, quando alguém é governador, você é o próprio Estado. Quando alguém é presidente, você é o próprio país. Então, é sobre isso que a gente vai decidir dia 30. E aqui algumas recomendações. A primeira, a importância de depoimento, principalmente em áreas como a área da ciência, a área da saúde, as mais diferentes áreas. Eu acho que quanto mais pessoas gravando, colocando nas suas redes por que votar no Lula, por que não votar no outro candidato, eu acho que a gente consegue criar uma rede nacional, né, nesta área. Estamos todos também envolvidos para a gente garantir a preocupação em relação à votação, ou seja, de preferência, reduzir a abstenção, não deixar crescer a abstenção. Isso aqui é fundamental. Então, nós tivemos na quarta-feira passada com o ministro Alexandre de Moraes, eu estive lá com líderes de vários partidos, e ali nós propusemos que, a partir da decisão do ministro Barroso, que reconhece, entre os direitos do eleitor, o direito ao transporte, e, a partir daí, clarificar, sair uma resolução que é esperada para amanhã, para, a partir da experiência de vários municípios, de vários estados, a Justiça Eleitoral requerer, não é, como parte do cumprimento desse direito dos eleitores, a frota de veículos do setor público, além do transporte público funcionar, como diz a decisão do ministro Barroso, também a Justiça Eleitoral requerer para que a gente tenha os veículos, como aconteceu agora na pandemia, né, onde você faz o uso de veículos de variados setores para uma situação especial. Veículos do transporte escolar, veículos que estejam disponíveis sem prejuízo de nenhum serviço, mas garantindo a condição de que da zona rural para a zona urbana, da zona urbana para a zona rural, seja dentro do município, seja até mesmo entre municípios, a gente tenha a garantia à eleitora, ao eleitor, né, do transporte. E, a partir dessa base, a gente avalia que temos uma chance muito grande. A campanha, fizemos uma boa largada, né, o apoio da senadora Simone Tebet, que tem estado ativamente participando, o apoio do PDT, muito importante, não é? E a declaração do candidato e governador e ministro Ciro Gomes, não é? De acompanhar a decisão do partido, o senador Cid Gomes e todos do PDT do Brasil inteiro, não é? Participando ativamente desse trabalho, lideranças do PSDB, lideranças do União Brasil, lideranças de várias áreas. Acho que o próprio depoimento do presidente Fernando Henrique Cardoso ele gera um simbolismo importante, não é? Que mostra que há algo maior nesse momento do que as divergências que temos, as disputas que temos. A chapa Lula-Geraldo Alckmin, dois líderes muito experientes, o presidente Lula já com 8 anos de presidente, num momento que o Brasil muito precisa de experiência, de maturidade, de pacificação, de estabilidade, de diálogo. O governador Geraldo Alckmin, com 16 anos, governador de São Paulo, então também um lastro de experiência também para o diálogo, nessa concertação com um conjunto grande de líderes, não apenas
partidário nas 27 unidades da federação, e é importante que em cada estado a gente tenha também momentos em que o setor da saúde se manifesta, assim como o setor da ciência, o setor da educação, para ir criando esse ambiente, não é, de uma grande responsabilidade para o dia 30. Então, é uma eleição mais fria do que o primeiro turno, né? O presidente vai, principalmente os estados em que tem segundo turno, teve agora Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, está no Nordeste, Bahia, Sergipe, Maceió, agora amanhã prevista essa bela agenda para Pernambuco, e assim ele vai fazer as 5 regiões do país e, ao mesmo tempo, claro, estrategicamente cuidar de modo especial São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e outros estados que têm aí uma situação mais estratégica. Então, com essas palavras, eu quero também colocar aqui o meu nome aí à disposição, não é, do movimento, o mandato, não é, que fui eleito senador, aqui fizemos o Rafael, não é, governador, é um jovem bastante comprometido com as causas desse campo político, 37 anos, é uma nova geração que assume aqui também a condução no estado do Piauí. O Lula teve 74,23%, a gente tem uma meta de crescer mais 5% no segundo turno, estamos aqui nos esforçando para ver se a gente se aproxima de 80%, né, aqui das intenções de voto, as pesquisas apontam que podemos chegar aí a 78, 79, 80, e estamos aqui bastante empenhados para mais crescimento. Então, com essas palavras, elegemos também aqui uma grande bancada, uma bancada muito comprometida com a saúde, aqui o ex-ministro da Saúde, Marcelo Castro, né, que vai ser um importante colaborador como relator do orçamento para 2023, ele tem esse compromisso com a saúde, mas elegemos 80% da bancada na Câmara Federal e, basicamente, 80% para a Assembleia Legislativa. Então, foi uma vitória com, não é, letra maiúscula aqui, o carinho do nosso povo, e é uma grande responsabilidade. Então, eu quero dizer aqui também que o nosso gabinete estará à disposição das importantes causas do Brasil, da ciência, da saúde, e, com certeza, mais à frente, estaremos dialogando como trabalhar junto, organizando lá frentes, tanto no Senado como na Câmara, nessa direção. E, é claro, aqui sonhando de manhã, de tarde e de noite, com a vitória do dia 30 com Lula presidente. Então, todo mundo, Lula 13, e vamos construir essa vitória. Estou bastante animado. Grande abraço. Obrigado, senador Wellington Dias. Lembrando a todas e a todos que nós já estamos com uma boa audiência nas nossas redes e também uma grande presença aqui de movimentos de muita representatividade a nível nacional e com grande capilaridade, né? Passando a seguir para a nossa parlamentar do Rio de Janeiro eleita, Jandira Fegali. Jandira, meu abraço. Boa noite. Oi, estou aqui. Boa noite, quero cumprimentar o senador Wellington Dias, cumprimentar o Daniel Sorange, deputado eleito e secretário de saúde aqui da cidade, cumprimentar todas as entidades, Lúcia, uma querida, cumprimentar você, Lúcia. Com essa cadeira de gamer, Lúcia, você não vai ter problema de coluna nunca. Você está ótima aí nessa cadeira. Cumprimentar a Guná, cumprimentar o Túlio da Abraço também, cumprimentar todo mundo. Eu quero ser breve. Primeiro, já me declarar a inveja do Piauí, viu, Wellington? A inveja desse resultado do Piauí que nós não tivemos aqui no Rio de Janeiro. Comentar o Ronald também, que eu estou vendo aqui. Comentar as companheiras e companheiros aí da saúde. Arthur Quioro também vi agora. Bom, pessoal, quero ser muito rápido aqui. Primeiro, eu acho que a fala do Wellington, acho que ela é muito abrangente, do nosso senador, ex-governador e ex-senador também, que volta ao Senado da República, e diz assim, nós só temos 2 opções, ou ganhar ou ganhar. Porque o risco dessa eleição, todo mundo que está aqui já sabe. A gente não precisa também repetir muito, mas é preciso sublinhar, né? O SUS ele está diretamente vinculado à questão democrática brasileira. A gente sabe o significado do SUS para o povo brasileiro. Todos nós aqui temos muitos anos nessa batalha. E nós sabemos os riscos de uma eleição Bolsonaro para o Brasil.
o risco da democracia brasileira, o risco da preservação da Constituição brasileira e o significado derivado de uma derrota de Lula nesse segundo turno. Eu penso que, como nós não estamos jogando parados e nós terminamos o primeiro turno na frente, isso significa que a nossa possibilidade de vitória é grande. Mesmo hoje, tendo saído pesquisas que aproximam esse gráfico, ele aproxima, mas nós temos, mesmo nos gráficos de hoje, quase 6 pontos de distância. Mas nós precisamos jogar com mais intensidade nessas 2 últimas semanas. Eleição de segundo turno é uma eleição que zera um pouco determinado jogo, porque o tempo de televisão mesmo, o adversário se reorganiza, ganha um certo impulso, e nós precisamos jogar com todas as cartas possíveis. Segundo turno é ampliação, segundo turno é aumento de rejeição do adversário, é redução de abstenção, é ampliação no campo da ampliação e dos indecisos. E nós precisamos jogar com muito peso nesse momento. Os formadores de opinião que estão aqui, né, e os que não estão nos acompanhando, que não puderam entrar nesse encontro, têm muito trabalho a fazer. Aqui no Rio de Janeiro, nós podemos virar a votação na cidade do Rio de Janeiro, porque nós perdemos aqui por apenas 127 mil votos. O peso que o prefeito Eduardo Paes está jogando na campanha agora é muito maior, porque ele entrou no primeiro turno mais na reta final. Agora o jogo é um jogo de muito maior densidade a partir do prefeito. Entraram ampliações importantes. Eu acho que nós podemos ganhar na cidade, reduzir bastante a diferença no conjunto do Estado. Nós perdemos aqui de 51 a 40 no conjunto do Estado. São 11 pontos. Não sei se a gente vira, mas pode reduzir bastante a distância no conjunto do Estado. Isso é uma contribuição importante à eleição do segundo turno. Mas, no conjunto da saúde no país, eu acho que tem algumas coisas que nós poderíamos pensar, né? A primeira delas é a comunicação específica com o conjunto das categorias que essas entidades aqui podem significar. E aí a comunicação ela pode se dar no campo das propostas, mas também alertando os riscos de uma vitória Bolsonaro, porque nem todas as categorias são politizadas no nível das suas entidades. Então, essa base precisa conhecer melhor os dados, tudo que ocorreu nesse período. Inclusive, esse gráfico de vacinação ele é muito grave, já tem casos de poliomielite no Brasil. A redução da vacinação que está acontecendo, os dados mais concretos da pandemia, os riscos para as categorias, o risco para o SUS, isso precisa ser melhor conhecido para que essas categorias compreendam melhor o significado do Bolsonaro versus SUS, versus saúde nesse processo. Acho que a gente precisa politizar mais a base dessas categorias numa comunicação mais dirigida, mais específica para esse conjunto da categoria. Segundo, como formadores de opinião, se comunicar mais com os usuários, não só alertando, mas falando à sociedade sobre isso, mas sobre o conjunto de propostas do Lula, né? Nas questões mais gerais também, né? Porque nós precisamos ser concretos com o povo. Às vezes a palavra democracia ela não tem muita clareza para a sociedade. A Constituição, temos que falar do salário mínimo mesmo, é do emprego, é do Minha Casa Minha Vida, dessas propostas concretas que o Lula vem apresentando, transformado em material concreto, material físico para as pessoas lerem. Esse material me parece estar sendo feito e nós precisamos ter na mão. Cada médico de família, cada um da enfermagem, dos farmacêuticos, do fisioterapeuta, esse material tem que existir, né? Porque não basta a comunicação digital, nem todo mundo alcança. Eu acho que a gente precisa ter uma forma de fazer chegar na mão do usuário, nós somos formadores de opinião, e esse material tem que chegar. E acoplar as agendas gerais de campanha, nós somos muitos, né? Tem que ter a panfletagem na porta da unidade, da clínica da família, do hospital, das áreas onde a gente atua e acoplar as agendas gerais, onde todos nós, como militantes, como cidadãs e cidadãos, podemos reforçar. E acho que tem algumas datas muito simbólicas, né? Muito simbólicas, que é exatamente... Então, tem dia do terapeuta ocupacional, dia do fisioterapeuta, dia 18 é o dia do médico, por exemplo. Eu tive a notícia de que Bolsonaro vai no CFM. Tem que ter uma contra-resposta, né, dos médicos pela democracia,
dos médicos que estão nas clínicas da família, o pessoal da categoria médica, nós precisamos ter uma contra-resposta no dia 18. Precisamos pensar o que nós vamos fazer, ou em cada estado, ou uma resposta nacional, mas nós vamos precisar fazer. Uma parte dessa categoria nossa, minha, né, que sou médica, tem tido uma posição conservadora. Claro que não são todos, mas tem uma parte, pelo menos dessas entidades, que tem cumprido um papel muito feio, muito atrasado, muito conservador e contra a vida, inclusive. É preciso ter uma reação nesse dia 18, que é o dia do médico, uma reação positiva, né, para a categoria médica. Nós temos que pensar aqui nessa reunião como fazer. Então, eu penso que nessas datas marcantes aí nós precisamos fazer. Não precisa, nem tudo precisa ser uma reação corporativa, mas uma reação em defesa da vida, em defesa da ciência, em defesa do SUS, em defesa dos usuários do SUS. Então, nós precisamos ter uma atitude para dentro, para os usuários e na sociedade em geral, porque eu acho que nós podemos cumprir esse papel que é muito importante. E o Alckmin, alguém falou aí do Alckmin, eu tinha escrito aqui, Alckmin é médico anestesista, né? Então, ele também pode ser envolvido, né, nesse processo amplo de mobilização da categoria médica e da defesa do SUS. Eu acho que seria bastante importante envolvê-lo nesse processo também. Gente, eu penso que são apenas 16 dias daqui para lá, né? Final de... Acho que o Jandira congelou aí, né? Tá, então a gente... A Jandira travou, Túlio. Travou. Então, vamos dar... Vai em frente. Isso, vamos dar sequência e a Jandira retornando, ela conclui a fala dela. Eu vou chamar, então, Daniel Sorans, eleito agora deputado federal, foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro, aqui, do prefeito Eduardo Paes. Oi, Túlio, tudo bem? Queria... Está fechado seu áudio. Alô, vocês estão me Túlio, ouvindo? tudo bem? Queria muito agradecer... Jandira voltou aqui. Só um minuto. Não, vocês estão me ouvindo, mas o meu vídeo está dando que foi o host que me fechou. Agora eu não sei, deixa eu ver aqui. Estamos te ouvindo, Jandira. Foi o host que me fechou, mas tudo bem, vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo. Agora, voltou. Jandira, estamos ouvindo bem. E estamos te vendo também. Só para fechar, gente, dizer assim, nós temos que ser criativos, temos que ser bastante intensos nesse momento, porque nós não temos a chance nem o direito de perder essa eleição. O Brasil não merece, o povo não pode aceitar mais isso, e nós precisamos ser muito... Que a gente ganhe de 1%, mas temos que ganhar. Então, a gente não pode perder de jeito nenhum essa eleição, e eu acho que a área da saúde, que tem absoluta compreensão do significado disso, tem que dar a sua imensa contribuição, seja nas redes, nas ruas, junto ao serviço de saúde, junto às categorias. E lembro esse dia 18, porque Bolsonaro vai usar e nós precisamos ter uma contra-resposta em relação a isso. É só isso, gente. Boa sorte para nós, até a nossa vitória. E eu também estou absolutamente à disposição. Agradeço a quem contribuiu com a minha reeleição, muito obrigada. E tem 4 anos para a gente lutar, mas não quero lutar na resistência, eu quero estar no campo da vitória dessa eleição, porque a gente resistiu demais, agora a gente precisa avançar, né? Então, eu quero que a gente possa... Eu estou à disposição, meu mandato está à disposição para contribuir nacionalmente com esse processo, não apenas no Rio de Janeiro. Vou fazer o que vocês acharem melhor e estou à disposição para contribuir. Obrigada. Obrigado, Jandira. Você, Daniel. Túlio, obrigado. Queria agradecer a Jandira, ótima fala e colocando bem os pontos mais importantes que a gente precisa discutir. Também cumprimentar o nosso senador, o Wellington Dias. Um abraço para a querida Julie Giovanella, minha amiga aqui da Fiocruz. Também queria mandar um abraço para a Cláudia Rabelo, que está aqui com a gente, o Super Denizar, Disseu Greco, a Eliane Cruz, Gabado, Rosana Noco também aqui, e todos os demais que estão assistindo.
Túlio, eu acho que a gente entra numa dos momentos mais cruciais da campanha para presidente. A gente vê gradativamente a diferença entre Lula e Bolsonaro se reduzindo. E ela se reduz porque eles estão na rua e eles estão disputando a narrativa com as pessoas que defendem o presidente Lula e o campo democrático. A gente tem um desafio imenso, como a Jandira colocou, de se comunicar com a população, de se comunicar com a sociedade e explicar o que aconteceu no setor saúde no governo Lula e o que aconteceu no setor saúde no governo Bolsonaro. Eu fui ao Alemão com o presidente Lula nessa última quarta-feira, ontem, no Dia das Crianças, do Dia de Aparecida. É impressionante que cada ponto do Complexo do Alemão, e CPX é complexo, de cada ponto do Complexo do Alemão, a gente encontra uma obra do PAC, uma obra do presidente Lula. A gente passa pela UPA, obra do Lula, passa pela Clínica da Família Zilda Artes, obra do presidente Lula, junto com a Prefeitura do Rio. A gente passa pela Clínica da Família Rodrigo Roig, ainda na Estrada do Itararé, a gente chegou na Clínica da Família do Alemão, a gente passa pela creche, pela Biblioteca Parque, passa pelos conjuntos habitacionais, tem muita obra e coisas concretas que o governo do presidente Lula entregou para a população. A gente precisa parar de debater somente a questão ideológica e colocar para a população o concreto. Eu acho que a gente tem um desafio em cada cantinho desse país, em cada comunidade, em cada cidade, mostrar como era a nossa vida concretamente com o presidente Lula e o que foi feito no governo Bolsonaro. Naquela mesma região, a gente tem um reflexo do governo Bolsonaro, que é o Hospital Federal de Bom Sucesso, um hospital que pegou fogo, que completa nesse mês de outubro 2 anos sem funcionamento, 2 anos com a emergência fechada, sobrecarregando toda a emergência, as emergências do Estado do Rio de Janeiro. Pontuar e mostrar as diferenças dos dois governos para a população é um desafio, mas é um desafio que é possível de se fazer. Eu acho que a gente pode tirar muito essa diferença e virar muito voto no Rio de Janeiro se a gente mostrar as coisas de maneira clara na vida das pessoas. Olha o legado do governo Lula na construção do Instituto Nacional de Traumatortopedia, o INTO, na cidade do Rio, para o estado do Rio de Janeiro todo. O Dona Lindu, um hospital incrível na Baixada. Então, se a gente conseguir concretizar para as pessoas a diferença dos dois governos, eu acho que pode ser uma ótima estratégia para que a gente possa avançar nessa virada de voto. O prefeito Eduardo Paes pretende que a gente volte a ganhar no campo democrático, que o presidente Lula ganhe na capital do Rio de Janeiro. Ele perdeu por uma diferença pequena na capital do Rio de Janeiro no primeiro turno, foi uma diferença bem menor do que no restante do estado do Rio de Janeiro, e agora é possível a gente retirar essa diferença e, de fato, tentar disputar para que o presidente Lula ganhe na cidade do Rio de Janeiro e talvez diminua muito a margem no estado do Rio de Janeiro como um todo. Para isso, o desafio é comunicação. Eleição se ganha na rua, se ganha no dia a dia. Todas as pessoas que eu conheço da área da saúde estão muito empenhadas para essa vitória do presidente Lula, porque todos vimos o que passamos com o governo Bolsonaro na pandemia, todos vimos o que passamos do governo Bolsonaro com a rede federal, não só do Rio, mas do Brasil toda, sendo destruídas. Os nossos colegas da Fiocruz sabem o que a gente passou na Fiocruz durante esse período de perseguição política. Então, se a gente não lutar e não disputar voto a voto, essa eleição pode ser muito perigosa para o campo democrático e para quem defende um sistema de saúde mais justo, como a gente que defende o Sistema Único de Saúde. Queria deixar meu abraço para todos aqui, não me estender muito, porque tem muita gente para falar, mas dizer que é possível, sim, ganhar essa eleição, é possível, sim, a gente conseguir aumentar essa diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que a gente possa, de fato, mostrar para toda a sociedade que o projeto que a gente deseja é um projeto civilizatório, um projeto que, de fato, defenda
um Estado democrático de direito. Obrigado, pessoal. Prazer imenso, imenso poder estar aqui contribuindo um pouquinho com essa live. Obrigado, Daniel. Vou chamar a Ana Pimentel, ex-secretária de Saúde de Juiz de Fora, eleita deputada federal. Boa noite, Túlio. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeito. Sim? Tá bom, obrigada. Quero começar fazendo uma saudação, Túlio, a você, a Lúcia também, e saudando vocês também, cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo. Quero também fazer uma saudação ao senador Wellington, Jandira e Daniel, que falaram anteriormente, dizer que estamos juntos nessa luta parlamentar em defesa do SUS, em defesa da saúde. Vocês já falaram muito sobre os nossos desafios, eu vou fazer uma saudação aqui e ser rápida, porque eu sei que tem várias pessoas que precisam falar agora. Nós sabemos que, nesse momento, a eleição do Lula ela é muito decisiva. A gente não tem dúvida que é central a defesa do Lula e a eleição dele para a nossa defesa da democracia e dos nossos direitos universais. Nós queremos construir um projeto civilizatório no país que seja sustentado na defesa da soberania nacional e da soberania popular. E, para isso, é fundamental esse primeiro passo de uma construção de uma frente ampla, seja uma frente ampla em defesa da nossa democracia, em defesa do Brasil. E nós temos dito, desde o primeiro turno, que a eleição do Lula é retomar o Brasil para os brasileiros. Então, a defesa da vida desse momento é a defesa da candidatura e da eleição do presidente do Lula. O Túlio, parece que o pessoal está falando que está dando eco, é isso? Está dando eco. Talvez, se tiver com 2 aparelhos ligados, talvez seja isso. Não estou. Eu posso tentar, se você quiser passar para o... 2, isso. Eu posso me conectar. Melhorou agora. Talvez essa posição um pouco mais próxima do microfone talvez, melhorou. Melhorou? Então tá. Então, defender a vida nesse momento, que é a nossa plataforma, é defender a candidatura do Lula à presidência da República. E nós sabemos que os nossos desafios, eles são desafios. O desafio do segundo turno é um desafio heterogêneo, que ele articula a nossa defesa da saúde, que é a nossa pauta, mas com as nossas regionalidades. O desafio que nós temos aqui em Minas Gerais é diferente do desafio em outros estados. Então, nós articulamos o que nós temos de construção, que é uma construção nacional em defesa do Sistema Único de Saúde, com as nossas diferenças, que foram as diferenças eleitorais regionais. Então, eu queria dizer que para nós é muito fundamental, eu vou falar 2 aspectos, para não me alongar demais, mas o primeiro é mostrar o que significa o governo Bolsonaro. O segundo turno ele é também uma disputa, que é uma disputa também por localizar quem defende cada projeto político nesse momento. E o governo Bolsonaro vem, nos últimos anos, produzindo mortes. É importante a gente dizer que a política econômica do Bolsonaro produziu fome nesse país e produziu a insuficiência alimentar, que é tão fundamental e prejudicando a alimentação da nossa população. E isso é uma forma de produção de morte. A precariedade do trabalho, que desde o governo Temer, mas que de maneira mais acentuada no governo Bolsonaro, tem aumentado a informalidade no trabalho, é uma das causas fundamentais do aumento dos acidentes de trânsito no nosso país e que tem causado um grande prejuízo ao Sistema Único de Saúde. A política anti-ciência e negacionista do governo Bolsonaro tem causado vidas das nossas crianças quando diminui a adesão às campanhas de vacinação. E a gente precisa ressaltar também, fundamentalmente, que a política dele durante a pandemia de escárnio com as pessoas que estavam doentes, não só
produziu mortes durante a pandemia, e o tema da pandemia ainda é evidente, sim, e ele ainda é atual, e nós precisamos falar dele, como todo o acréscimo nas filas de cirurgia ao não propor uma política que contemplasse os desafios crônicos que nós temos no país. Então, o Bolsonaro é um governo que produz mortes. E, de outro lado, nós temos a nossa defesa, que é a defesa da campanha do Lula, da revogação da emenda constitucional 95, do financiamento adequado do Sistema Único de Saúde que nós defendemos, da reorganização do modelo assistencial, centrado na estratégia de saúde da família, defesa dos NASFs, a organização do modelo assistencial articulado com a nossa regionalização, que é tão fundamental a gente retomar, a nossa defesa da regionalização e articulada com a nossa discussão também do Pacto Interfederativo, a defesa da carreira pública do SUS é muito importante, combatendo a precariedade do trabalho em saúde hoje, que é tão forte, e para a gente também fazer a nossa discussão da defesa da nossa soberania nacional, a importância da defesa do complexo produtivo de saúde como sinônimo da soberania nacional e justiça social. O que eu quero dizer é que nós temos que politizar, para eu concluir minha fala, nós temos que politizar a nossa campanha na saúde, dizer que nós temos como enfrentar os desafios do Sistema Único de Saúde. A nossa população sabe. Quero, inclusive, aproveitar nesse momento e agradecer a todas e todos que participaram da construção da minha candidatura, que foi uma candidatura centrada na defesa do Sistema Único de Saúde. Eu fui eleita deputada federal fazendo essa discussão. A nossa população reivindica nesse momento direitos e reivindica dentro da discussão dos direitos o acesso à saúde pública, que a nossa população sabe que quem defendeu a vida o ano passado foi o SUS, os trabalhadores de saúde. Então, nessa mesma esteira, o nosso desafio é politizar e mostrar que tem 2 projetos civilizatórios nesse momento e que nós estamos do lado daqueles que defendem a vida. Eu tenho certeza que nós sairemos com uma ampliação da nossa candidatura no segundo turno, fazendo essa discussão, que é a discussão que hoje o povo brasileiro clama. O povo brasileiro hoje clama por mais direitos, por mais saúde, por mais educação e por mais democracia, e é nesse sentido que eu tenho certeza que nós vamos eleger Lula juntos e vamos consolidar a nossa frente em defesa do SUS nos próximos anos do país. Um abraço bem apertado e vamos seguir aqui ouvindo as demais falas. Obrigado, Ana. Vou chamar agora o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Pigato. Olá, olá. Deixa eu ver aqui. Estava com a câmera fechada. Aí, gente, queria primeiro dar uma boa noite e dizer que essa nossa luta é uma luta que não está começando agora. Queria aqui parabenizar e agradecer à Frente pela Vida, né, por tudo que a gente tem construído junto nesse período, seja desde o enfrentamento à pandemia, o pandemônio, agora a nossa construção da Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular da Saúde, que lançamos no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e fizemos um belo trabalho de mobilização, mais de 120 atividades em todo Como... Pigato, fechou teu áudio. Desligou o áudio, Pigato. Alô? Oi? Tá indo bem? Agora sim, Estava agora sem som. sim. Estava sem som, gente, desde o início. Não, desde o início não. Só o finalzinho. Tá, desculpa aí, gente. É que tocou o telefone, isso deve ter bloqueado a fala. Então, o que eu estava dizendo, que o nosso da Frente pela Vida, né, porque nós nos consideramos participantes e construtores da Frente pela Vida, tivemos essa construção no dia 5 de agosto para nós fecharmos, né, um ciclo e começar outro. No dia 5 de agosto, nós começamos o ciclo para mostrar para todo o Brasil que a gente precisa ter Lula presidente.
A presença do presidente Lula conosco reafirmou todos os compromissos em defesa do SUS. Aquilo que nós colocamos nos nossos documentos, a entrega dos documentos, e a gente tem notado na campanha do presidente Lula, todos os dias aparecendo algum sinal da reafirmação do seu compromisso com o SUS e o compromisso com a Frente pela Vida e o compromisso com o povo brasileiro. E nós queremos aqui reforçar, inclusive, o convite. Estamos numa semana grande de mobilizações para preparar a reta final, agora até o dia 19. No dia 19, o Dia Nacional de Mobilização da Saúde com Lula, e às 19 horas do dia 19, estaremos na sede da ABEM, em Brasília, fazendo uma atividade híbrida, né, para mostrar que integrantes de conselhos de saúde de todo o Brasil, militantes do SUS, estão com Lula, porque esta é a única alternativa viável para a gente garantir a democracia, a vida e o SUS. Forte abraços, sigamos na luta, venceremos e, com certeza, amanhã vai ser outro dia. Valeu, Pigato! Amanhã vai ser outro dia. E agora, passando a palavra para o nosso querido João Pedro Stedley, do MST. Com você, João Pedro. Olá, Lúcia, Túlio. Prazer enorme estar de novo aqui com vocês. E, em vosso nome, quero cumprimentar a todos que nos acompanham da Abrasco, da SEBS, da Fiocruz, dessa enorme Frente pela Vida que nos encontramos tantas vezes na defesa do SUS e na luta contra o Covid. Hoje, li nos jornais que, infelizmente, nós teríamos perdido 4.500 servidores públicos da saúde nessa trincheira em defesa da vida. Certamente, cada um de nós conhece algum amigo, algum conhecido que teve que pagar esse alto preço com sua própria vida pela irresponsabilidade desse governo. Também quero aproveitar e cumprimentar nosso querido Wellington, nosso governador do Piauí, e cumprimentá-lo pela forma como os nordestinos nos deram boas lições nessa campanha. Primeiro, pela forma de fazer campanha, que foi uma campanha de massas. Eu tive várias vezes no Nordeste, em vários estados, e cada vez que vinha lá, voltava com muito mais energia, pela forma como o povo participou das atividades. E isso é fundamental. E depois, o resultado das urnas. Bem, o meu papel aqui, para ser sucinto, e agradeço lisonjeado a oportunidade, é compartilhar com vocês alguns tópicos do que nós temos encaminhado no âmbito da Frente Brasil Popular e dos comitês populares, que coordenamos, já são mais de 7.000 em todo o Brasil. E, claro, com uma espécie de breve balanço, que só faremos depois do segundo turno, é evidente que todo mundo queria ganhar no primeiro turno, e, por isso, apesar de termos tido uma vitória eleitoral, com 6 milhões de votos a mais para o Lula, com uma poderosa bancada de senadores, que vai melhorar muito a qualidade, com o aumento de deputados combativos que tivemos agora na eleição, como a companheira Ana, que acaba de falar, mas em todo o Brasil, nós aumentamos muito a bancada. Aí no Rio de Janeiro, vocês são testemunhas, e a maioria são companheiros de esquerda, mulheres, negros, jovens, comprometidos com a classe trabalhadora, que é o que precisamos. Então, mais do que número, ainda que eles também nos favorecem, haverá uma qualificação muito maior dos nossos parlamentares. Bem, e, lamentavelmente, tudo isso que são vitórias políticas acabaram ofuscadas pelo fato de nós não termos ido
não temos ganhado no primeiro turno. Por quê? Isso gerou uma espécie de frustração na militância. Nem sei se essa é a melhor palavra. Porque toda a tática do Bolsonaro foi levar a eleição para o segundo turno. E, para isso, ele usou o tempo inteiro, nos meses, da tática do medo, que é a única forma que ele sabe expressar. Primeiro, ele ameaçou com golpe. Eu passei o país inteiro andando. Pessoal, não vai ter golpe. Quem dá golpe não é exército, não é milico. Quem dá golpe é a burguesia, e a burguesia está dividida. Não vai dar golpe. Não há golpe na América do Sul sem apoio dos americanos. E os americanos estão divididos. Bom, depois ele ameaçou com 7 de setembro. Iam tomar o STF, iam tomar Brasília. A montanha pariu um rato. Tiveram que alugar 1.000 ônibus para levar 50 mil pessoas a Brasília. E quem estava lá não eram os trabalhadores, era uma classe média aposentada, branquela, reacionária. Depois ficou ameaçando com a violência, pegando fatos episódicos, lá do Paraná, do Mato Grosso. E todos nós sabemos que o padrão de violência nessas eleições é baixíssimo, comparado, por exemplo, com eleições municipais, onde os nervos estão à flor da pele e acontece muito mais violência física. E, finalmente, ele fez a ameaça das urnas, né? Que não funcionavam, que não sei o quê, não sei o quê. Botou lá o Exército a fiscalizar. Aliás, o Exército está em dívida agora. O que diz o relatório que eles fizeram? Que o Bolsonaro não quer que eles publiquem. Né? Bem, tudo isso, então, levou a uma situação que nós fomos para o segundo turno. E, de novo, atenção, é isso que eu quero chamar a atenção, é minha obrigação. Ele volta a utilizar a tática do medo. Agora ele está dizendo, vão votar e fiquem lá na sala. Imaginem. Mas isso tudo é uma retórica e fanfarronismo, como ele fez ao longo dos 4 anos e, para não dizer, ao longo da sua vida. Tá? Esse pobre diabo que agora está lá no palácio. Mas elas à parte, o que é principal? Dentro dos movimentos populares, nós temos discutido, então, qual é a prioridade política no nosso que fazer para os próximos 15, 20 dias. Primeiro, nós temos que motivar a militância. A militância não pode ter medo. A militância tem que ir para a rua, com a sua bandeira, o seu boné, a sua camiseta, seja qual for. Segundo, nós temos que fazer uma campanha de massas. É isso que fez a diferença lá no Nordeste. O povo participou. E eu fiquei muito contente quando, na coordenação da campanha nacional, o Lula decidiu ir fazer caminhadas. Ele é o melhor de todos nós, não? Porque ele tem muita sensibilidade política e olfato de classe. E ele se deu conta que aqueles comícios, cercadinhos, só ia a militância. Não? Então, a opção por caminhadas foi fantástica. E é isso que vai transformando a nossa campanha numa campanha de massa. Vocês viram o que aconteceu ontem de noite lá em Salvador? Meu Deus do céu, aquilo lá parecia aquelas manifestações do Senhor do Bonfim. Uma multidão. Campanha é assim, tem que ter as multidões se envolvendo, porque a única forma das massas fazer política é se elas forem para a rua. Tá? Porque televisão, ó, não funciona mais. Panfletinho também não funciona mais. Então, as massas têm que ser impelidas a ir para a rua. Terceira coisa que nós temos dito, nós temos que, aqui já foi falado por vários companheiros, nós temos que explicitar com o povão que é uma disputa de 2 projetos. Ou é a tragédia de mais 4 anos, com tudo isso que nós já temos provado, ou vamos abrir a porta. O Lula, é claro que não é a panaceia para todos os problemas, mas ele vai abrir a porta para nós construirmos um outro caminho, um outro projeto de desenvolvimento nacional. Para isso, como quinta medida, nós temos que fazer trabalho de base, ir de casa em casa, conversar com os colegas, enfim, tudo que nós puder fazer nesse tempo.
Também nós acordamos que é preciso organizar melhor as nossas brigadas, sobretudo a juventude. 30, 40, 50, 200 jovens, e sair para a rua com as nossas bandeiras, com as nossas músicas, para criar aquele clima do já ganhou. Sexta medida é nós atuar nas redes sociais, porque é a forma que eles estão propagando medo é nas redes sociais. Então, nós temos que ter uma vontade política de atuar aí. E, finalmente, dia da eleição, botar o nosso boné, nem que seja a camisa do SUS. Tá? E vamos lá. Porque falar em SUS já é enfrentar o negacionista, já é enfrentar os maledetos que causaram mais de 700 mil mortes. Então, vamos com as nossas camisas, com os nossos bonés, com os nossos adesivos, para votar e criar um clima para nós conseguir, inclusive, motivar os que não querem ir votar, os que estão indecisos. Nós, no primeiro momento, e vou terminando, Lúcio, fizemos plenárias estaduais, todos os estados já fizeram plenárias dos comitês populares, e agora estamos procurando fazer no interior e em alguns municípios, para poder implementar melhor a campanha. E, em termos de território, para compartilhar com vocês, nós tiramos como diretriz prioridade Minas, interior de São Paulo e o Rio de Janeiro. Segunda prioridade, produzir material que dialogue com os evangélicos. Eles, em muitas cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, já são a maioria. E nós não podemos dialogar com ele como se fosse um militante qualquer da esquerda que já está calejado da nossa retórica. Nós temos que produzir uma linguagem que mostre a eles quem é o governo da morte e quem é a saída para a vida. E, finalmente, como o próprio Wellington já anunciou, há uma vontade política de nós ampliar no Nordeste, e vamos ampliar. Porque o Nordeste, o bolsonarismo, priorizou os senadores, para onde colocou, inclusive, o dinheiro, via os prefeitos. Então, eles elegeram vários senadores, mesmo no Nordeste, a peso de ouro. Então, o prefeito recebia aquela emenda secreta, vou dar o exemplo do Rio Grande do Norte. Aí os prefeitos diziam, não, tá bom, pode votar na professora Fátima, não temos nada contra. Mas, olha aqui, o senador nos ajudou aqui com essa obra, então, vote no Marinho. E elegeram. Mas agora, no segundo turno, não há candidatos de senador. E, portanto, a nossa militância e os próprios prefeitos não terão mais os recursos das emendas secretas para fazer campanha. E, por isso, o Wellington tem razão. O clima que a gente sente na rua é que o Lula vai ampliar ainda mais no Nordeste. Companheiros e companheiras, foi um prazer estar com vocês. Arregaçar as mangas, 15 dias para nós mudar no Brasil. E pode marcar, Lúcio, um novo encontro, dia 2, 3, 10, todo mês de novembro, para nós festejar a retomada da democracia e um novo rumo para o nosso país. Um grande abraço a todos e todas. E, se tiverem desânimo, vão para o Nordeste. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, João Pedro. Grande abraço. Vamos agora fazer um rodízio, chamar os partidos políticos que estão conosco, também nesse momento do segundo turno. O João Gabardo, do PMDB. João. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer que estou aqui por absoluta convergência com as nossas propostas para a área da saúde, convergências com a Federação dos Partidos que apoiam a candidatura do presidente Lula. Estou aqui porque houve uma boa receptividade desse grupo em receber as contribuições do MDB, as contribuições que estão contidas no plano de governo da candidata Simone Tebet, e das quais nós temos, na sua grande maioria, uma convergência muito grande com o que nós pensamos e o que vocês pensam. Nós iremos apoiar
aqueles que defendem o compromisso com o SUS, aqueles que defendem o compromisso com a saúde, aqueles que defendem o compromisso com a democracia. Eu só queria deixar registrado para que vocês refletissem bastante sobre um aspecto que aqui vocês precisam receber e acolher pessoas que não foram PT, que não estão no PT, mas que são pessoas que estão absolutamente convencidas de que esta é a melhor saída. Pessoas que estão absolutamente convencidas de que nós não podemos deixar continuar esse governo. Então, esse é um ponto para vocês refletirem. Não dá para ficar pregando e tentando converter apenas os convertidos. Nós temos que também receber aqueles que não estão com essa camisa vermelha, mas que estão com a camisa branca, com a camisa do senador, com a camisa do Fausto, com a camisa da Inês. Isso é uma demonstração de que nós estamos juntos e isso vai ser extremamente necessário para poder ganhar essa eleição. Muito obrigado. Obrigado, Gabardo. É exatamente isso. Eu acho que esse é o momento dessa ampla união do Brasil em torno desse projeto que eu diria até de salvação nacional, né? Vou passar agora a palavra para o representante do PDT. Bem-vindo, Denizar, é com você. Obrigado, Lúcia. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Reforçar que o PDT está engajado nessa frente democrática. Há um alinhamento muito bom com as nossas propostas para a saúde e as propostas do PT, do MDB, de toda essa frente democrática. E principalmente nos grandes eixos de mudança do SUS em termos de ampliar financiamento, discussão da renúncia fiscal na saúde, tributação, revisão do teto dos gastos. Mas eu queria deixar uma mensagem aqui, aproveitando as palavras do Gabardo, que nós temos que tocar o coração das pessoas nesses próximos 15 dias. E muitas vezes a gente, nas propostas da saúde, está sendo muito técnico e não levando uma mensagem que realmente toca o coração das pessoas. E eu queria aqui reforçar alguns pontos que são pontos de alinhamento nosso. Na atenção especializada, hoje há uma percepção da população da dificuldade do acesso a especialistas no SUS. A gente precisa mostrar que esse caminho é viável, que a população, a exemplo da expansão que nós já tivemos na atenção primária, podemos dar continuidade a essa linha de cuidado. Isso é importante porque a população é muito sensível a isso. Um outro ponto recente, que foi bastante divulgado na mídia, o ataque à farmácia popular. A farmácia popular é um caminho importante pela sua capilaridade de acesso ao tratamento das doenças crônicas no país e está sendo totalmente depredado essa política. Essa política tem que ser reforçada, ela tem que, inclusive, aumentar a partir de 2023 para que a gente possa realmente melhorar os desfechos de saúde. Isso é muito importante porque a população, a saúde tomou um protagonismo muito grande na pandemia e a população sabe que precisa ter um SUS forte. Mas a mensagem que nós, aqui pela Frente pela Vida e como interlocutores do SUS, encaminhar para essa população, nesses próximos 15 dias, todas as transformações necessárias para resgatar o que foi perdido no SUS e potencializá-lo para que a gente possa melhorar isso. Eu queria trazer essas questões. O PDT está totalmente alinhado com essa frente. Nós temos que virar esse jogo e há um trabalho de campo muito importante. E a saúde é um ponto vital para essa transformação. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Denizar. Vou chamar a nossa colega também da Operativa Nacional da Frente pela Vida, Rosana Onoco, presidente da Abrasco. Rosana. Vou chamar até a Rosana que ela se organize. Eu vou chamar a Elda Bussinger, também da Operativa Nacional da Frente pela Vida e da Sociedade Brasileira de Bioética. Olá, boa noite.
Eu gostaria de cumprimentar, em nome da Sociedade Brasileira de Bioética, todas e todos que estão aqui irmanados nesse único propósito, nesse momento, que é o propósito de vencer as eleições e possibilitar o renascimento da esperança em nosso país. O renascimento da crença de que a verdade não é um valor extinto, acabado, nesse mar de fake news. A verdade ainda é uma possibilidade concreta e a política, em uma perspectiva ética, ainda é o único caminho racional para a efetivação dos direitos fundamentais, em especial do direito à saúde. A fome e a miséria são inaceitáveis. A fissurização do SUS, o esvaziamento do SUS, o desmonte do SUS, são inaceitáveis. Em um país que tem um dos sistemas de saúde mais sofisticados e com maior possibilidade de efetivação do direito fundamental à saúde do mundo. É certamente um dos sistemas de saúde mais completos, grandiosos e com possibilidade real e concreta, por tudo que foi construído, de efetivar o direito à saúde, por meio dele o direito à vida e muitos outros direitos, o direito à dignidade da pessoa humana. Para ganhar essa eleição, nós temos que ganhar, claro, é preciso mostrar alegria, é preciso mostrar força, mostrar confiança, mostrar esperança, crença de que a utopia pode, de fato, se transformar em uma realidade. Esta situação constrangedora e utópica, distópica que nós estamos vivendo há mais de 4 anos, na realidade, ela transformou muitos de nós em pessoas fechadas, introspectivas, sem coragem para nos posicionarmos. E para ganhar essa eleição, e nós vamos ganhar, claro, é preciso negar o medo. É preciso sair da retranca, sair da defesa e partir para a luta. Luta com convicção de vitória, não luta com medo. Luta com alegria, alegria que move os corpos enquanto as bandeiras balançam ao vento, bandeiras que mesclam o vermelho, o branco, as cores da bandeira, que são nossas, as cores da bandeira, o verde, o amarelo, e eu botei amarelo hoje para mostrar isso. Essas cores são nossas, a bandeira é nossa, e nós precisamos recuperar os símbolos do nosso país, que tem tanta importância para nós. Essas cores são as cores da democracia, cores que falam de paz, que representam luta, mas que representam as nossas matas, o vermelho, o verde, a vida, e representam, claro, as nossas riquezas. Eu acho que nós temos que negar o autoritarismo de todas as formas, nós temos que reafirmar o diálogo como o único caminho para a democracia e para a saúde como direito de cidadania. A Frente pela Vida, nesse sentido, ela é um sopro de esperança. A Frente pela Vida é um sopro de esperança de que a união de esforços e de instituições pode garantir a efetivação da paz, da democracia, da saúde e do futuro. Nesse sentido, eu diria, sigamos juntos. Nós precisamos fazer uma campanha alegre, uma campanha confiante, uma campanha singela de propostas, uma campanha carregada de futuro e de esperança. Nós precisamos trabalhar para ganhar essa eleição, e essa deve ser a nossa prioridade absoluta nesse momento. Olhar para o futuro, olhar para o presente com os olhos no futuro, pensando que nós só teremos futuro, um futuro possível para os nossos filhos, para as nossas famílias, um futuro com saúde, se nós preservarmos a democracia ou resgatarmos de novo muito do que foi perdido, mas nós precisamos, de forma compartilhada, com a força do movimento, por exemplo, Frente pela Vida e muitos outros movimentos
sociais, que nós possamos, de fato, ganhar essa eleição com a força, com a coragem e com a alegria que precisamos dedicar a essa luta nesse momento. Vamos ganhar essa eleição e juntos nós iremos comemorar a vitória do SUS, a vitória da democracia, a vitória da paz, a verdade, a vitória da verdade sobre a mentira e sobre as fake news. Acho que é hora de termos mais forte em nós. É preciso tirar Bolsonaro e tirar o bolsonarismo deste lugar que eles ocuparam, para que nós possamos e que a democracia possa, de fato, ocupar o espaço que ela deve, o lugar que ela deve, e ser, de novo, um valor para todos nós. Um beijo no coração de todos, de todas, e que nós possamos dar as mãos para que nós possamos ganhar esta eleição e possamos, muito em breve, dançar, pular alegremente por essa vitória. Um beijo para todos e todas. Obrigado, Elda. Seguimos com esse ânimo que a gente está demonstrando aqui nessa plenária. Muita luta, mas muita animação para enfrentá-la. Gostaria de chamar agora a Sônia Ascioli, nossa colega, presidente da ABEM. Boa noite, Túlio. Queria saudar e agradecer também aí, em nome da Associação Brasileira de Enfermagem, os companheiros da Frente pela Vida, que eu acho que tem feito tem ocupado um espaço fundamental de articulação. Cumprimentar os parlamentares todos que estão aqui ainda e que estiveram aqui, as entidades, as trabalhadoras, os trabalhadores que estão participando dessa super live pelo direito à saúde para todas, para todos, com Lula. Eu quero reafirmar a determinação da Associação Brasileira de Enfermagem, da ABEM, no sentido de fortalecer a agenda de lutas em defesa do SUS, da educação, da formação na área da saúde, de qualidade para todas e todos. A gente vem fazendo isso e eu quero reafirmar isso, e a gente acha importante que isso se faça em diálogo com as entidades sindicais, com as associações, com os movimentos. Então, assim, a gente vem trabalhando nisso e eu queria chamar a atenção da luta histórica da enfermagem. Nos últimos tempos, né, a nossa luta histórica pelo piso salarial de mais de 30 anos foi acompanhada por todo mundo, né, virou pauta da mídia. A conquista do piso salarial só foi possível, e aí eu quero chamar a atenção disso, pela grande mobilização da categoria, pela mobilização das entidades sindicais, dos movimentos, das entidades parceiras, do Conselho Nacional de Saúde, de alguns parlamentares que estiveram desde a primeira hora junto com a categoria, e aí eu vou citar a deputada Jandira Fegali, deputado Alexandre Padilha, senador Fabiano Contarato, senadora Elisiane Gama, né, para citar alguns mais próximos, e por isso o piso virou lei. Então, que o piso ter virado lei não tem nada a ver com esse governo. Nós fomos surpreendidos pela liminar do ministro Barroso, que suspendeu, né, os efeitos da lei que instituiu o piso salarial, e daí veio um conjunto de questionamentos em relação ao piso e ao fundo, mas as mobilizações não pararam. Então, a gente teve, no dia 4 agora do 10, o Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que autoriza estados e municípios a utilizarem recursos dos fundos para incrementar, viabilizar o pagamento do piso nacional da enfermagem. Mas há uma expectativa muito grande ainda, né, de votação da desoneração da folha, para assegurar a rede privada, o financiamento do piso a longo prazo. Então, eu quero chamar a atenção disso, porque é uma pauta que tem sido usada pelo governo atual para confundir a categoria da enfermagem, como se o ganho da enfermagem tivesse a ver com algum tipo de apoio do governo federal, o que não é verdade. As entidades do Fórum Nacional de Enfermagem têm divulgado, têm esclarecido todo esse processo relativo ao piso,
Mas, assim, para daqui a pouco finalizar, eu quero chamar a atenção que a luta da enfermagem não é uma luta isolada. Então, quando a gente traz esse exemplo é para chamar a atenção que a gente está falando de uma luta de trabalhadoras e trabalhadores da saúde. E o piso salarial, seja da enfermagem, seja de outra categoria da saúde ou de outra área, é só uma etapa, né? Então, a gente tem... todos os trabalhadores da saúde precisam de trabalho digno, garantia de direitos, a gente sabe disso, para fazer cuidado de saúde seguro, de qualidade, um trabalho interprofissional que tenha a participação da população e a efetivação de políticas públicas que deem o reconhecimento da valorização dos trabalhadores. E, para isso, de fato, não há outro caminho, a gente precisa de um governo que não veja a saúde como gasto. O presidente Lula falou isso na Conferência Livre, Democrática e Popular em São Paulo, e eu acho que isso é fundamental, não é? Um governo que valorize trabalhadoras, trabalhadores, que pense em construção de políticas de saúde com participação popular, com respeito ao controle social no SUS, que entenda que é preciso cuidar das trabalhadoras de saúde para cuidar da saúde da população. E, por isso, de fato, a gente tem que reafirmar, junto aos nossos colegas, nossos companheiros, no dia a dia, eu acho que no cotidiano, a importância da defesa do SUS, da vida e da democracia, e fazermos esse trabalho cotidiano que precisa ser feito em todos os lugares que a gente puder, para a mudança nas eleições, para que a mudança aconteça, né, nas eleições e para a vitória do presidente Lula. Eu quero dizer, por fim, que nós estamos, junto com outras entidades da enfermagem, organizando uma live da enfermagem em defesa do SUS, no dia 24 de outubro, a gente vai estar divulgando isso. A Frente pela Vida já está convidada, o Túlio já confirmou a presença e alguns colegas, para falarmos da importância de votar em Lula no dia 30 de agosto. Então, é isso, a gente está bem firme, com muita esperança, e enfermagem é saúde, saúde é democracia, e muita força para nós nessa caminhada. Obrigada. Obrigado, Sônia. Vou chamar a nossa colega Érica Aragão, presidente da Abres. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar novamente a organização da Frente pela Vida, que trouxe esse espaço importante logo no início da pandemia, e esse espaço tem se transformado em um espaço que culminou com aquele evento em São Paulo. Aí eu queria aproveitar para cumprimentar a todos os parlamentares, representantes de partido e aos outros companheiros também, porque a Conferência Livre, Popular e Democrática ela foi, na verdade, uma concretização de uma série de ações que a Frente pela Vida teve ao longo desse tempo. A Associação Brasileira de Economia da Saúde, da qual estou à frente nas últimas 2 gestões, ela tem participado da Frente pela Vida, e eu acho que a gente está no momento de trabalhar com propostas, né, que é o que a gente tem buscado fazer, buscando alianças, buscando sempre uma discussão compartilhada em torno do que para a gente é muito caro, que é a vida, né, das pessoas, a saúde das pessoas. E a saúde das pessoas não pode ser feita sem recursos, sem se pensar uma política econômica, sem se pensar financiamento. Essa é uma contribuição que a nossa instituição tem feito junto com parceiros de outras instituições, né, como o IPEA, os assessores do Senado, o FRJ, enfim, são vários aqui presentes. Carlos Ock, FUNCE, infelizmente não pôde estar presente, Esté da UEC, Rodrigo Benevides, Bruno, enfim, são vários colegas que têm contribuído nessa jornada que não tem sido fácil, sinceramente, porque Lúcia aqui de vez em quando vê meu lamento, mas eu sou esperançosa também,
Ronald lá na Cofin, né, Ronald? Porque para cada ato que a gente faz, vem 3 porradas. Então, pegando a fala de Jandira, a gente precisa sair dessa defensiva. E aí, eu acho que não tem outra solução nesse momento. É a gente usar a capilaridade que os movimentos sociais têm. É o que a gente sabe fazer, né? Todo mundo que está aqui sabe fazer, é ir para as ruas, é ir para os lugares de fala, os lugares de trabalho, os lugares que a gente pode atingir a população. E eu estou muito, muito feliz, enquanto representante de uma instituição dessa natureza, de fazer parte desse movimento mais amplo, em ver que a gente está voltando a ocupar as ruas. E essa para mim, é um ganho. Dizer que é um ganho é terrível, porque a rua sempre foi do povo, né? Mas aqui na Bahia, realmente, a caminhada emocionou demais. Foi, assim, algo contagiante e acho que deu um gás para quem... Acho que essas passeatas, essas caminhadas no Nordeste, talvez ajudem a contaminar o resto do país, porque detesto não gosto, na verdade, dessa divisão que se faz, né? Porque acho que todos os estados têm suas histórias, todos somos brasileiros, mas o Nordeste ultimamente tem tido esse lugar de resistência. E o que é que eu posso aqui trabalhar como proposta para a gente, né, enquanto Frente pela Vida, enquanto movimento social? Primeiro, que é reforçar a busca de traduzir as questões que a gente fala, né, de forma para que as pessoas entendam. Então, vários companheiros aqui sugeriram tornar fácil, né? O Denis acho que mencionou bem isso, tornar fácil e palatável para as pessoas as ações. Então, como falar em democracia, falar em saúde, é trazer exemplos concretos do que a gente está falando. E acho que cada um pode fazer isso na sua rede social, cada um pode fazer isso na rua, que é um lugar que a gente tem buscado ocupar significativamente. E, claro, ao mesmo tempo, já pensando e sendo otimista para uma vitória, porque aqui já foi dito, a gente não pode realmente, a gente não tem a opção de não ganhar, seria um caos para o nosso país. Trabalhar no sentido de sempre formar alianças, porque a gente precisa de um conjunto de alianças se a gente quiser reconstruir esse país, né? Fechando aqui, a gente apontou a questão do corte do orçamento na saúde, e se a gente não se organizar e se unir, o SUS e a área social, sem contar na democracia, enfim, vai acabar. E parabenizar mais uma vez esse espaço aqui tão democrático. Bom, nessa nossa intercalando, né, falas, vamos chamar agora outros partidos, além dos 2 que já falaram, que o PDT e o PMDB, né? Eliane Cruz, do PT. Boa noite, Lúcia, Túlio, todas, todos. Eu quero falar 3 coisas. Primeiro, dentro de cada um de nós bate um coração. É esse coração que a gente tem que colocar nas ruas todos os dias, até o dia 30 de outubro, porque são os nossos corações que vão conseguir conquistar as mentes e outros corações para vencer Lula dia 30. Dia 18, Lúcia e todos os companheiros e companheiras que estão aqui, nós vamos realizar um encontro da saúde com o Alckmin. É o dia do médico. Nós temos aqui outros companheiros, companheiras, colegas dos outros partidos, já falou aqui o Gabardo, o Denizar, Ronald também está aqui, Cíntia, do PSOL, Ronald, do PCdoB. Nós estamos organizando dia 18, a gente amanhã espera já divulgar o formato da atividade e esperamos que seja uma grande atividade da campanha, né, do Movimento Juntos pelo Brasil com a Saúde. É o Dia do Médico, sim, mas será
amplo, será um encontro da saúde com Alckmin, dia 18 de outubro, às 10 horas, em São Paulo. E a terceira coisa, nós estamos chamando, depois vou divulgar para vocês, tem um calendário de mobilizações do segundo turno, nós estamos chamando o dia 19 de outubro para ser o Dia Nacional de Mobilização da Saúde com Lula. Né? Estamos preparando aí materiais, panfletos, para que a gente possa tomar as ruas e fazer desse um Dia da Saúde com Lula em defesa do SUS. A nossa hashtag vai ser Lula defende o SUS. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Agora o Ronald Santos, do PCdoB. Boa noite, companheiros, camaradas. Dizer que é uma satisfação muito grande dizer que essa live inaugura um momento histórico para a saúde do povo brasileiro, para os defensores do SUS. Queria dizer que os mais de 9 milhões de votos que se agregam com a incorporação do PDT e o MDB nos dá mais certeza da possibilidade concreta da vitória. Por isso, queria abraçar aqui o Denizar, o Gabardo, sejam muito bem-vindos a esse momento, a batalha da nossa geração, talvez a batalha das nossas vidas que está sendo colocada do dia 30 de outubro. O que está em jogo não é o bolsonarismo, o que está em jogo não é... O que está em jogo é o destino e o processo civilizatório brasileiro. É isso que está em jogo no dia 30. Para além da saúde, é tudo que nós conseguimos construir. E ter aqui, nesse momento, esse conjunto de organizações que recoloca a política no patamar que ela sempre deve estar colocada, recoloca o papel das alianças, dos partidos políticos em torno de compromissos programáticos, tem na saúde talvez o elemento que pode ser a argamassa da construção dessa unidade, dessas alianças. Poucas outras políticas conseguem operar e, ao mesmo tempo, dialogar com as demandas do povo. Todas as pesquisas apontam que as principais demandas do povo, nisso que o Denizar fala de entregas, de dialogar, a saúde sempre esteve em todos os processos políticos lá na ponta. E nós precisamos, nesses 18 dias, 17 dias que faltam para o segundo turno, apresentar que a vida das pessoas que está em jogo e que há propostas concretas. A Eliane trouxe aqui um conjunto de formulações que os partidos apresentaram através do senador Humberto Costa na nossa conferência livre e democrática, que houve incorporação de algumas contribuições trazidas pelo PDT e pelo MDB a propostas concretas, objetivas, e é essas que a gente precisa apresentar para o povo brasileiro como sendo a diferença. Portanto, a principal tarefa colocada nesses próximos dias é se incorporar nesse calendário, pedir voto, dialogar, colocando quais são, de fato, as ameaças à vida, às conquistas do povo brasileiro. E aí, Érica, todos que falaram aqui, sabem a quantidade de exemplos concretos de retirada de direitos, de dificuldades, seja do ponto de vista dos usuários, seja do ponto de vista dos trabalhadores, é farto o conjunto de ferramentas para nós estabelecer esse diálogo. Então, o PCdoB gostaria de saudar essa construção, essa capacidade generosa do povo brasileiro de construir a unidade e dizer vitória do Lula, Alckmin no dia 30 e vida longa para frente pela vida, essa grande construção que a saúde brasileira foi capaz de proporcionar com suas propostas de mobilização, com sua capacidade de reunir amplos setores da sociedade brasileira, não só para interpretar a realidade, mas para intervir definitivamente no curso da história. Um grande abraço a todos e uma saudação aqui do PCdoB a todas as organizações que se somam nesse nosso dia. Obrigado, Ronald. A seguir, vamos chamar Cíntia Teixeira, representando o PSOL. Cíntia, você está por aí? Bom, Amanda, não estando, está? Túlio. Amanda, Cíntia, do PSOL, está? Não. Então, vamos seguir. Então, eu gostaria de chamar agora o ex-ministro Arthur Quioro,
foi ministro aí dos governos democráticos populares. Por favor, Arthur, fica à vontade. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. Quero saudar a todos os companheiros e companheiras das entidades que fazem parte aí da Frente pela Vida. E, tentando ser muito breve, eu quero dizer que fico muito feliz de que, neste momento tão grave da nossa história, para a nossa democracia, para o Sistema Único de Saúde, para um Estado democrático de direitos, né, tudo aquilo que a gente vem lutando, a gente tenha conseguido ampliar, né, para além de todos aqueles e aquelas que já tinham apostado, emprestado seu voto a Lula e Alckmin no primeiro turno, mas que agora se unem nessa difícil tarefa que é devolver o bolsonarismo para um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Então, eu quero me dirigir a todos que nos acompanham em todo o nosso país, né, e, em particular, aqueles que não votaram no Lula no primeiro turno. Porque nós temos que ter muita clareza, né, do que significa a prorrogação por mais 4 anos de um mandato a uma figura que representa o ódio, que representa a destruição de uma lógica de civilidade, de respeito. Veja, talvez uma das conquistas mais fundamentais da democracia foi exatamente perceber que nós somos diferentes. E nós defendemos projetos diferentes, que ora se convergem, e o SUS é um dos grandes exemplos de que, na diferença, é possível ter uma grande construção, uma política de Estado que ultrapassa governos e que deixa uma marca indelével na vida das pessoas. Foi graças ao SUS que aumentou a expectativa de vida, que nós reduzimos a mortalidade infantil, que nós construímos um Programa Nacional de Imunização, um conjunto de políticas, para além das insuficiências que nós reconhecemos, mas que foram fundamentais para proteger a vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. E é isso que está em risco quando a gente pensa no SUS. Mas é isso que está em risco quando a gente pensa na nação como um todo. Porque a destruição desse pacto de civilidade, dessa possibilidade de enfrentamento dessa chaga social que é a desigualdade social, né? A própria colocação em risco da democracia produzem as piores condições para que nós possamos enfrentar do ponto de vista da saúde. Por isso que é fundamental a gente aproveite esse momento para convocar todos e todas para irmos para a rua, para conversar com as pessoas, para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, para conversar com os nossos colegas de trabalho, na universidade, nos serviços de saúde, aonde for possível, conversar com os nossos pacientes. São poucos dias que definirão, talvez, as próximas décadas. Nós não temos o direito de apostar que são projetos mais ou menos e que é da democracia, nesse momento, uma opção. Nesse momento não cabe neutralidade. Nesse momento é o jogo da democracia versus a barbárie. O SUS ou a destruição de tudo aquilo que se construiu. E olha que, se ganharmos a eleição, nós vamos ganhar, vai ser um desafio imenso reconstruir, porque o estrago já é muito grande. Mas eu tenho certeza que, com a força de todos e todas que estão aqui nos acompanhando, né, com todos aqueles que acreditam na vida, que acreditam na democracia, acreditam no SUS, essa tarefa será uma tarefa que será conduzida com muito brilhantismo pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, construindo um processo de reconstrução e de transição para um ambiente democrático, civilizado, né? E no meu estado também vai dar Haddad. Deixa eu deixar aqui o meu recado, porque nós vamos ganhar em São Paulo e nós precisamos ganhar, porque Tarcísio representa um retrocesso imenso. Uma boa noite, companheiros e companheiras, e, como eu disse, daqui para frente é rua. Um abraço forte e vamos à luta. Obrigado, Quioro.
Gostaria de chamar a Soraya Smali, do movimento Sou Ciência. Você, Soraya. Olá a todos, todas e todes, boa noite. É muito bom estar nos reunindo aqui. Quero cumprimentar inicialmente o Túlio, em seu nome, Túlio, cumprimentar todas e todos do nosso movimento da Frente pela Vida, Lúcia, Gunnar, todos que constroem esta frente já desde a pandemia, né, desde 2020, estamos juntos. Eu quero dizer que eu tenho uma alegria imensa de ter me juntado a vocês naquele momento em que nós criamos a frente, então me sinto extremamente feliz de fazer parte da Frente pela Vida, e enfrentamos tantas coisas, tantas lutas, tivemos tantas atividades, foram tantas vitórias e conquistas que nós tivemos por meio desse trabalho e dessa disposição de luta e de enfrentamento, apesar de todas as perdas que nós tivemos, todos os desgastes, todas as pessoas que nós perdemos, nós nos mantivemos aqui firmes, e vocês, de maneira forte, brilhante, corajosa, sempre na liderança desse movimento. Esse momento, eu quero dizer que eu me sinto muito contemplada por diversas falas aqui, desde aqueles que falaram, que disseram a respeito da importância da unidade, da importância de trabalharmos juntos para superarmos esse momento, para, de fato, conquistarmos, e estamos conquistando essa vitória que vai vir no dia 30 de outubro, para depois, quando nós também nos uniremos e estaremos juntos para a retomada, para a reconstrução, para termos este caminho e trilharmos esse caminho que nós tanto queremos. Então, deixo aqui, além disso, de todas as palavras ditas, um pouco do trabalho e também da nossa disposição nas universidades federais. Eu que sou da Universidade Federal de São Paulo, estou no estado de São Paulo, e hoje acabamos de publicar um manifesto em apoio a Lula e Haddad, com vários membros das nossas primeiras assinaturas, membros extremamente representativos das nossas comunidades acadêmicas, tanto das federais quanto das estaduais paulistas. Eu quero dizer que as nossas universidades estão indo à luta. Nós estamos muito firmes, não só os reitores e ex-reitores, mas também as nossas comunidades. Vejo em diversas universidades federais a formação de comitês, a formação de frentes democráticas, com muitas pessoas que estão se reunindo para realizar atividades, panfletagens, conversa na rua. Hoje mesmo falávamos com muita gente no entorno do Hospital São Paulo e mostrávamos a tragédia que o Hospital São Paulo hoje vive por conta da falta de recursos e da falta de apoio que tivemos nesses últimos anos. Não só as universidades, mas também os hospitais que dependem destas universidades federais. Nós vimos também o movimento dos cortes que não tiveram vergonha de realizar cortes, mesmo neste momento de eleições, tanto para as universidades federais quanto para a ciência. E hoje foi publicado também um documento da iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento, mostrando os cortes novamente no Fundo Nacional de Ciência
e Tecnologia e Desenvolvimento, do FNDCT. Nós temos que reverter isso. E a maneira mais significativa, mais consistente, mais coerente com a nossa história nesse momento é irmos todos para a rua, exatamente como disse o nosso ministro Arthur Quioro. Nós temos que estar em todos os lugares, cada pessoa importa, porque a máquina de fake news e a máquina de produzir informações mentirosas não para, ela é poderosa, e nós temos que usar toda a nossa capacidade e aquilo que sabemos fazer melhor, que é, de fato, a conversa, o convencimento, o olho no olho, cada pessoa, que hoje nós vimos no entorno do Hospital São Paulo, cada paciente, cada pessoa terceirizada, todas essas pessoas têm que ser abordadas, nós temos que ganhar todas elas. E isto, sim, trará e fará toda a diferença neste dia 30. Nós temos ainda um período pela frente, temos que ser fortes e temos que lutar muito, porque estes dias serão dias muito críticos, mas nós venceremos. Muito obrigada, queridos e queridas, vamos em frente e até a vitória do dia 30 de outubro. Obrigada. Obrigado, Soraya. Se reuniu conosco agora o Arruda Bastos, da Associação de Médicos e Médicas pela Democracia. Arruda, você faz uma saudação aqui e chama votos ao Lula, rapidamente, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero saudar o Túlio e a Lúcia, no nome de vocês dois, saudar a todos, dizer da alegria da nossa entidade, é uma entidade relativamente jovem, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Começou como um movimento aqui no Ceará. Eu estou falando do Ceará. Aqui o Lula deu de lavagem, agora vai dar mais, o Ciro não teve voto quase nenhum aqui, e os irmãos já aderiram, o PDT, está todo mundo junto aqui, nós vamos dar 100%, é bom que o Bolsonaro não venha nem aqui, se bem que ele está dizendo que vem agora no sábado, deve ser igual o que teve em Recife, 4 gatos pingados lá na manifestação dele. Bom, o que eu quero falar é o seguinte, nós estamos aqui articulando um manifesto e uma ação, um processo jurídico, contando com o apoio da ABJD, principalmente do Dr. Marcelo Show e do Dr. Inocêncio Show, que são do Ceará e pertencem à Coordenação Executiva Nacional da ABJD, contra o Conselho Federal de Medicina. E o ato que o Conselho Federal de Medicina está promovendo, vai promover com a presença do Bolsonaro, pelo menos é o que está querendo, e com recursos do próprio Conselho, recursos do marketing do Conselho, recursos da estrutura do Conselho, trazendo conselheiros das regionais todas. Aqui nós estamos preparando essa ação, porque a nossa entidade é uma entidade com personalidade jurídica definida, não é só um movimento, a nossa entidade é uma entidade jurídica como Juristas pela Democracia. Nós vamos fazer isso conjuntamente. Nós resolvemos nacionalmente fazer manifestações dos conselhos regionais a partir da segunda-feira, dia 17. Então, a partir da segunda-feira à noite, nós já vamos fazer manifestações em frente às sedes dos conselhos regionais de medicina. Aqui no Ceará nós temos uma esquina democrática que é relativamente perto do conselho, e levando as nossas bandeiras de luta com relação a recurso para a saúde, a revogação de emenda constitucional 95, e etc. Então, essa manifestação está toda feita. Vamos ficar até o dia 18, porque no dia 18 nós já está agendado a entrega desse documento também ao presidente do Conselho Regional aqui do Ceará, e diversos outros movimentos. Vamos produzir vídeos, estamos unindo não só os médicos, mas unindo todas as entidades. Aqui no Ceará nós tivemos uma coisa muito interessante, nós conseguimos unir a nossa entidade com a rede de médicos populares, com um coletivo chamado Rebento, e aqui todas as entidades médicas estão juntas. Nós conseguimos fazer uma coisa inédita no Ceará, empatar mais ou menos os bolsomínios médicos com os médicos não bolsomínios, os médicos que lutam pela democracia. Inclusive, não deixamos que a capitã cloroquina, Mayra Pinheiro, fosse eleita.
A capitã Cloroquina não foi eleita no Ceará graças à nossa mobilização contra a campanha da Mayra aqui. Senão ela teria sido eleita deputada federal, seria mais uma parecida com a Damares, tá certo? Defensora de cloroquina, defensora de kit precoce, do negacionismo todo, ela não foi eleita, não ficou nem na primeira suplência, está lá da terceira ou quarta suplência, não deve nem assumir, porque o Lula vai ganhar a eleição, e não tem como nem ela assumir. Não deixamos que o grupo dela assumisse o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional aqui do Ceará, é um conselho misto, que nós formamos uma chapa, e estamos para retomar o Sindicato dos Médicos também. Então, essa mensagem que eu quero deixar para todos aqui é que vamos ampliar os movimentos nos estados. Vamos ampliar os médicos com os enfermeiros, com os farmacêuticos, com os odontólogos. Aqui nós estamos fazendo uma frente ampla, como é a campanha do Lula, uma frente ampla pela saúde contra o Bolsonaro. Então, se nós demos quase 70% aqui dos votos do Estado, demos quase 70% dos votos do Estado, elegemos o Camilo Santana senador da República com a maior votação de todo o Brasil, praticamente quase 80% de votos. O Camilo foi eleito aqui, o ex-governador, senador. Elegemos o nosso candidato contra o candidato Capitão Wagner do Bolsonaro no primeiro turno, com quase 55% dos votos. E agora, todos juntos, Roberto Cláudio foi derrotado, que era o candidato do Ciro aqui, o candidato do Bolsonaro também, mas com essa união do PDT, com o PT, com o PCdoB, todos da frente, mais PSOL e os outros partidos, tudo, até o P junto aqui, nós estamos fazendo essa frente ampla. Então, acho que a orientação é essa, aproveitar o dia 18, dia 19, tem manifestação no dia 17, no dia 18, no dia 19, e aí não vamos parar mais. É rua, rede social e divulgação exatamente daí. Falar ainda um pouquinho desse caos total na saúde, do que isso ocasionou com relação à pandemia, as mortes que aconteceram, os recursos que foram cortados em farmácia popular, tratamento do câncer. Eu sou cancerologista, sei da falta que esse recurso, o Quioro sabe, eu fui secretário aqui de saúde do Ceará, trabalhei um pouquinho com o Quioro, mas trabalhei muito com o Alexandre Padilha e um pouquinho até com o Temporão, porque eu fui secretário durante os 8 anos do governo Cid, quando o Cid tinha essa união, e eu sou do PCdoB aqui do Ceará. E nós, eu e João Naniz, assumimos aqui a secretaria e passamos 8 anos no governo aqui, na Secretaria da Saúde. Trabalhamos com o Padilha e tal. Bom, obrigado a todos, estou à disposição aqui no Ceará. Quem quiser fugir de algum estado aí que a situação esteja ruim, pode pedir abrigo aqui, que nós abarcamos todos. Tá bom, Rodolfo, muito obrigado. Bom, eu vou chamar agora o ministro Temporão. Em seguida, a gente vai caminhando para concluir. Então, peço que fiquem por aí mais um pouco. E o ministro Temporão vai entrar por um vídeo. Então, peço aí, Chico. Olá, companheiros e companheiras, impossibilitado de estar com vocês nesse momento. Quero mandar aqui uma saudação de muita energia, de muita determinação e da certeza da nossa vitória. Uma vitória que é fundamental para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento, da justiça social, do fortalecimento do SUS, da redução das desigualdades. Vamos juntos, à frente pela vida, todas as entidades, para esse grande momento da democracia brasileira. Até lá. Vamos à vitória. Um abraço. Obrigado ao Temporão. Então, eu gostaria rapidamente de falar o seguinte. Em primeiro lugar, em nome da Operativa Nacional da Frente pela Vida, gostaria de agradecer a todas as pessoas que aqui estão e que têm ajudado a construir a Frente pela Vida há quase 3 anos, lutando a cada dia, a cada semana, e tem sido uma luta muito profícua, um instrumento, uma ferramenta política. E eu gostaria de dizer aos colegas que estão conosco agora, pela primeira vez, estão chegando aqui hoje, né, o Garbado, o Denizar, quero dizer que vocês se sintam em casa, vocês são muito bem-vindos. A Frente Ampla é um movimento social, a Frente pela Vida é um movimento social com característica de frente ampla, focado na defesa da vida, na defesa da democracia e do SUS.
Então, vocês puderam notar a nossa diversidade, que é a enorme riqueza que nós temos aqui, essa diversidade, uma confiança política, uma unidade muito grande, porque nós temos um foco que unifica todo mundo. Então, eu acho que a gente, agora, nós estamos, de novo, no outro patamar da luta, agora no segundo turno. Nós estamos preparados para essa luta, mas daqui até o dia 30 tem muita coisa para acontecer, e nós estamos, então, reunindo as pessoas, conversando, discutindo e alimentando esse ânimo de que a gente tem todas as possibilidades de vencer, vamos vencer e vamos recolocar o Brasil no rumo da democracia, desenvolvimento social, políticas públicas, defesa e proteção da sua população. Eu vou passar para a Lúcia, e ela vai dar aí a continuidade na conclusão da nossa discussão de hoje. Bom, boa noite a todos. Lúcia, só um minuto. Claro. Eu esqueci de falar o seguinte: muitos colegas parlamentares com mandato que iriam estar aqui conosco não puderam estar por compromissos de campanha. Então, gostaria de justificar isso. Por exemplo, o senador Humberto Costa foi receber o Lula no aeroporto de Recife agora à tarde, está chegando em Pernambuco, para dar o suporte para a campanha lá, e vários outros em atividade. Então, apenas justificando essa questão. Com você, Lúcia, desculpa. Claro, Túlio. Bom, mais uma vez, dar boa noite, agradecer também, como Túlio, todos aqueles que estiveram conosco aqui nessa noite, mas avisando também, faltam 15 dias. Amanhã, essa nossa live será transmitida também pelo canal Tutameia e, portanto, teremos um alcance maior ainda para dizer ao Brasil inteiro. E é isso que nós queremos dizer nesse final, o nosso recado. A saúde não faltará ao Brasil nesse momento de grande responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós fará, nesses 15 dias, tudo o que pudermos para conquistar e mostrar, seja nos nossos territórios, com os nossos colegas, companheiras e companheiros de trabalho, o que está em jogo no Brasil hoje. A saúde hoje se manifesta publicamente, como já há muito tempo estamos fazendo, mas reforçar essa ampla mobilização nacional da saúde com Lula. Dia 30 de outubro é 13. Nós todos estaremos empenhados nessa batalha histórica que o Brasil está travando nesse momento. Não aceitaremos nenhum tipo de provocação que virão. Esses 15 dias serão intensos e tensos, mas vamos ampliar a vitória do presidente Lula no dia 30 de outubro, é 13. E, para encerrar, o nosso presidente Lula. Nós entendemos que não haverá saúde de fato se ela não for pública e de qualidade, acessível a todos e a todas. Mas a eleição de governos verdadeiramente comprometidos com a qualidade de vida da população faz a diferença do que vai ser o SUS. Nós não podemos continuar usando a palavra gasto quando se trata de cuidar da saúde do povo brasileiro. É preciso colocar nosso time dos médicos, enfermeiros e dentistas e agentes comunitários de saúde em cada território desse país para prevenir as doenças, ampliar a cobertura de todas as vacinas e garantir tratamento básico da maioria das doenças da nossa população. Vamos recuperar e ampliar o Mais Médicos para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma equipe completa de saúde da família em qualquer canto desse país, por mais remoto que seja. Vamos reconstituir a farmácia popular. Vamos fortalecer o SAMU e as UPAs. Vamos voltar a cuidar das pessoas com transtornos mentais em liberdade, com dignidade, de acordo com os princípios da reforma psiquiátrica. Quero terminar dizendo que vocês terão na presidência um companheiro
que não se afastará em nenhum momento do compromisso de lutar pela vida em defesa do SUS e da saúde do povo brasileiro. Lula lá!